Oi pessoal, vamos ler mais um ensaio do Montaigne de como a alma que carece de objetivo para as suas paixões as manifesta ainda que ao acaso. Um fidalgo de nossa sociedade, sujeito a ataques de gota, tinha por hábito responder gracejando aos médicos que lhe recomendavam abster-se de carnes salgadas, que lhe apetecia responsabilizar alguém ou alguma coisa quando o mal o visitava e seu sofrimento aumentava. Um doente de gota, que deveria evitar carne salgada, dizia que quando o médico recomendava para ele fazer isso, ele falava: olha, eu gosto de ter a quem responsabilizar quando eu sofro. Quer dizer, ele não vai parar de comer carne, né? Ele vai culpar para ele ter o que culpar pelo sofrimento dele. O importante é você ter alguém para culpar pelo seu sofrimento, né? E aliviava-lhe a dor poder atribuir a causa disso ora ao chouriço, ora à língua de boi ou ao presunto que comera, mandando-os ao diabo. A vantagem de estar doente é poder culpar aquilo que te deixou doente. Em verdade, assim como nos dói o braço erguido para bater, seu golpe não alcança o alvo e atinge o vácuo. E assim como para tornar uma paisagem agradável é preciso que ela não se isole no espaço, mas antes se apoie a um fundo apropriado e seja vista a distância suficiente. Aí, entre aspas, assim como o vento, se espessas florestas não se erguem à sua frente como obstáculos, perde sua força e se dissipa na imensidão. Assim, a alma perturbada e agitada se confunde quando lhe falta um objetivo. O sofrimento precisa de um objetivo, algo para você culpar. O vento precisa da árvore para ele bater, uma paisagem precisa de um fundo, um golpe precisa acertar em alguém. Em seus transportes, exige ela, a alma perturbada, sempre algo a que culpar e contra o que agir. A alma perturbada precisa ter algo contra o que lutar. Plutarco diz a gente precisa ter algo com o que lutar, contra o que lutar, para ter algum ganho, né? Plutarco diz, a propósito dos que se afeiçoam a macacos e cãezinhos, que a nossa necessidade de amar em não se exercitando normalmente, em vez de permanecer insatisfeita, projeta-se sobre objetos ilícitos ou indignos dela. A necessidade da alma de amar faz com que ela se projete objetos que são indignos dela. Vemos igualmente a alma tomada pela paixão, de preferência a não se entregar a ela. Enganar-se a si própria criando um objetivo falso ou fantasista, ainda que às expensas de suas próprias convicções. É o que leva os animais feridos a voltar-se contra a pedra ou ferro que os feriu, ou a morder-se a si mesmos para se vingarem da dor sentida. Quando você sofre, você pode lutar contra aquilo que imediatamente infligiu o teu sofrimento, deixando escapar, né? Porque não é possível você lutar contra ele, a causa do seu sofrimento, né?
entre parênteses, né? Uma citação do Lucano. Assim, a ursa de Panônia se faz mais feroz quando atingida pelo dardo que retém a fina correia de Líbia. Furiosa, procura morder a lança que a rasga e persegue o ferro com que ela gira. É um animal ferido por um objeto, ele ataca o objeto e não quem o feriu. Que causas não inventamos para as desgraças que nos afligem? A quem ou a que, com razão ou sem ela, não culpamos a fim de ter algo contra que nos havemos? Em teu desespero, arrancas as loiras tranças, rasgas o peito a ponto de o sangue manchar-lhe a brancura. São eles a causa da morte desse bem-amado irmão que uma bala mortal tão cruelmente atingiu? O seu cabelo que você arranca, o seu peito que você rasga? Esses são os culpados da morte do seu irmão? Não. Volta-te, pois, contra outros. A propósito do exército romano, que na Espanha acabava de perder seus dois chefes, Públio e Quineu Cipião, ambos grandes guerreiros, diz Tito Livio, entre parênteses, exército romano que acabou de perder seus dois chefes, né, na Espanha. Em todo o exército, cada qual se pôs imediatamente a derramar lágrimas e a dar pancadas na cabeça. Fecha parênteses. Fecha aspas, né? Não é esse o costume generalizado? E não andava certo o filósofo Bion quando, a propósito do rei, que no arrebatamento de sua dor arrancava barba e cabelos, dizia gracejando: pensa ele realmente que a pelada amorteça a tristeza do luto? E quem não viu jogadores rasgar ou mastigar cartas, ou engolir dados, para se vingarem de um prejuízo? Lembra da luta do Mike Tyson? Essa última? Que ele mordia a luva, porque ele não conseguia o objetivo dele de atacar o adversário? Xerxes mandou fustigar o mar e desafiou o monte Athos. E Ciro divertiu seus exércitos durante muitos dias a querer vingar-se do rio Indo, pelo medo que tivera ao atravessá-lo. Calígula destruiu um magnífico palácio por causa do desgosto que sua mãe ali experimentara. Dizia o povo na minha mocidade que um rei dos nossos vizinhos, castigado por Deus, jurou vingar-se. Para tanto, ordenou que durante 10 anos não se rezasse. Um rei castigado por Deus jurou vingar-se de Deus. Ordenou que durante 10 anos não se rezasse. Nem se lê, esse lê com letra maiúscula, né? Mencionasse o nome. Nem mesmo, na medida em que a autoridade pode pretendê-lo, se acreditasse nele, o ele com letra maiúscula. E com isso, não procurava o povo apontar a tolice do soberano, mas sim a glória da nação cujo rei assim agia. O rei pretendia que o povo apontasse a glória dele, né? Presunção e estupidez andam juntas. Porém, tais atos mais se explicam pelo primeiro, pela presunção, do que pelo segundo defeito. O imperador Augusto, tendo enfrentado violenta tempestade no mar, pôs-se a desacatar Netuno, o Poseidon, e como vingança mandou retirar a estátua dessa divindade durante as festas circenses. Extravagância menos desculpável ainda que as precedentes.
Mais absurdo ainda se mostrou quando Quintílio Varro foi derrotado na Alemanha. Tomado de cólera e desespero, o Augusto, né? Quando Quintílio Varro foi derrotado na Alemanha, ele foi tomado de cólera e desespero, batia a cabeça contra os muros e gritava: Varro, Varro, devolve minhas legiões. Semelhantes insanidades ultrapassam a loucura, principalmente quando a elas se junta a impiedade, e elas se voltam contra Deus ou contra a sorte, como se esta, a sorte, nos pudesse ver e ouvir. A sorte não nos vê nem ouve. Agem assim como os trácios diante dos relâmpagos e trovões, e que, a exemplo dos titãs, pensavam reduzir Deus à razão, intimidando-o com flechas desfechadas contra o céu. Ora, como diz um poeta antigo, em Plutarco, não nos devemos encolerizar contra os acontecimentos, porquanto não se preocupam com as nossas iras. Não se encolerize pelo que acontece, porque ele não se preocupa com a sua ira. Mas nunca criticaremos demasiado essa desordem de nosso espírito. Não há crítica que baixe para essa desordem. De culpar aquilo que não tem importância para o teu sofrimento, né? Ficamos por aqui.